Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre a próxima partida do Vasco, né? Semifinal do Campeonato Carioca nesse domingo contra o Nova Iguaçu. E hoje aí, infelizmente, tivemos um desdobramento muito triste. Eu acho que pro futebol do Rio de Janeiro, né? Pro espetáculo em si, o Flamengo e o Fluminense não aceitaram o pedido aí da partida acontecer no Maracanã. O jogo vai acontecer em Volta Redonda, descumprindo completamente a regra do campeonato estadual aí, e obviamente com aval ali, com o ok do governador do estado, com o ok da Ferj. Cara, é uma palhaçada. Eu sinceramente acho que o Vasco não devia nem levar o time a campo, né? Devia simplesmente abandonar esse campeonato. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vamos falar também sobre o mercado da bola, porque hoje tivemos aí mais nomes aparecendo, né? Nomes aí como o do Daverson, nomes aí como o do meio atacante Patrick, aí São Paulo, atualmente no Atlético Mineiro. Então a gente vai comentar um pouco aí sobre essas situações de mercado e trazer para vocês aí todas as atualizações de jogadores que o Vasco aí deve buscar na janela doméstica que se abre agora no mês de abril. Enfim, quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo até o final. Convido também cada um de vocês que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família. É só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho, né, e se juntar aqui aos quase 500 mil torcedores do Vascão que já são inscritos no canal. E também peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Posso contar com sua ajuda? Então bora começar o vídeo falando aí dessa vergonha que é esse campeonato estadual, né, um campeonato totalmente forjado, totalmente aí feito, né, para que os clubes que têm aí acordo com a Ferj, para que todos os clubes aí que têm, né, que assinaram ali os contratos para poder serem os queridinhos, né, das emissoras ali, da Ferj, cheguem à final, né? E o Vasco, como não fez isso, tá sendo escanteado, né? Tá sendo aí, não vou falar a palavra roubado, mas está sendo aí prejudicado notoriamente durante todo o campeonato. Foi através das arbitragens, foi através das escolhas do mando de campo, e agora na final, na semifinal do campeonato estadual, existe uma regra muito clara, uma regra ali que os jogos da semifinal do campeonato estadual, eles só poderiam acontecer ou no Maracanã ou no Engenhão. Primeira partida foi no Maracanã, mesmo contra ali a felicidade do Flamengo e do Fluminense, que administram mal e porcamente o estádio do Maracanã. O Vasco foi lá e mandou o jogo por lá, né, com quase 70 mil pessoas assistindo, uma festa maravilhosa. E agora a segunda partida da semifinal deveria ser a mesma coisa, ou no Maracanã ou no Engenhão, como diz a regra. A regra é muito clara, ela tá lá escrita enfim, desde o começo do campeonato. E aí o que aconteceu foi, o Nova Iguaçu parece que teria ali, né, feito um pedido para o Flamengo e Fluminense para jogar no Maracanã. A dupla não respondeu esse pedido e aí o Nova Iguaçu resolveu mandar o jogo em Volta Redonda. Só que eu acho que o Vasco não deveria aceitar. Eu acho que o Vasco, como um clube gigante que deveria entrar e não participar desse jogo em Volta Redonda. Acho que a gente tem que ir para a justiça, porque a regra tá lá, foi escrita, tem que ser seguida, e obviamente isso aí tem o aval da Ferj, obviamente isso aí tem o aval do governador do estado do Rio de Janeiro, que tá junto com a dupla Flamengo e Fluminense, e tudo isso está acontecendo por um simples motivo. Primeiro, porque o Vasco não fechou com a Ferj no começo do Campeonato Carioca, e segundo, porque tá tendo toda essa situação envolvendo a licitação do Maracanã. E no último jogo, o Vasco entrou, né, com o logo lá, Maracanã para todos, que deveria ser, Maracanã deveria ser para todos, mas, obviamente, nesse momento, somente a duplinha, que é protegida por todo mundo, pela mídia, pelo governo e pela Ferj, pode usar o estádio aí, que é o estádio de todos, o estádio aí que todo mundo deveria poder utilizar. Então fica aqui essa dica pro Vasco, primeiro, entrar na justiça, e caso não consiga, né, caso não tenha condições aí de na justiça reverter essa situação, abandona esse campeonato, né, expõe para todo mundo, expõe pro Brasil inteiro a bosta que é esse campeonato, a vergonha que é esse campeonato, o fracasso que é esse campeonato estadual do Rio de Janeiro. Porque, sinceramente, cara, se entrar para jogar contra o Nova Iguaçu em Volta Redonda,
Redonda, há grande chance aí do Vasco ser larapiado, do Vasco ser roubado, do Vasco aí ser mais uma vez, né, pela arbitragem, ser garfado aí e ser exposto, né, pro mundo como um time, não passou do Nova Iguaçu, chegou lá e não conseguiu ultrapassar um time pequeno do Rio de Janeiro. Então, sinceramente, acho que o Vasco deveria fazer alguma coisa séria em relação a essa situação. Mas, enfim, o Vasco segue se preparando, o Vasco segue aí, nesse momento, treinando muito forte, né, o Ramon, ele deve fazer algumas mudanças no time titular, né, ele deve mudar o esquema tático, deve entrar com o esquema de 4-4-2 e provavelmente deve mudar algumas peças, né, ele deve tirar o Zé Gabriel do time, a tendência é que o Guerry Medel jogue de primeiro volante, a dupla de zaga deve ser formada por Léo e pelo João Vitor, e no meio de campo a gente também deve ter entrada do Sforza, né, e no ataque a troca entre o Cleiton e o Watson. Então, o provável time do Vasco aí para encarar o Nova Iguaçu no domingo deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Piton e PH, dupla de zaga com Léo e João Vitor, meio de campo com Guerry Medel, Sforza, Galdames e Paê, e lá na frente Adson e nosso pirata Pablo Verratti. Eu tô confiante, cara, mesmo que o jogo seja em Volta Redonda, mesmo que o jogo aconteça no quintal aqui da minha casa, eu tô confiante que o Vasco vença essa partida, porque o Vasco tem mais time, o Vasco tem um baita treinador, que é o Ramon Dias, que já cravou, o Vasco vai pra final contra tudo e contra todos. Então, realmente, eu confio no elenco, ainda mais agora, de tudo que tá sendo feito, né, todas as declarações, tudo que tem sendo falado aí na mídia, eu ainda tô mais confiante, porque esse grupo vai se unir, esse grupo vai se abraçar e vai passar o caminhão por cima desse timeco, desse timinho aí, que é esse time do Nova Iguaçu. Então tô confiante demais e já fiz a minha fezinha, né, lá na 1xBet, quem ainda não fez, tá perdendo tempo, que eu acho que vai ganhar esse jogo, você vai botar grana no bolso, e lá na 1xBet, os caras estão dando R$2.000 de bônus para você que se cadastrar por lá usando o código Mário Vasco. Então você que quer fazer uma fezinha, quer botar lá R$50, R$100, quer botar R$1.000, como eu fiz, que eu tô muito confiante na vitória do Vasco, corre lá no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, faz o seu cadastro, deposita pelo menos R$10 e não esquece, lá tem um código lá promocional, que é o código Mário Vasco, para você utilizar e ganhar esse bônus aí de até R$2.000. E lembrando que no domingo, dia do jogo, a 1xBet vai sortear uma camisa branca do Vasco, não essa daqui, a camisa nova, totalmente autografada pelos jogadores aí do elenco vascaíno, beleza? E falando em elenco, vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado da bola, né? A janela de transferências volta a se abrir agora no mês de abril, né? O Vasco vai ter 19 dias para atender os pedidos, as exigências aí feitas pelo nosso treinador Ramon Dias, né? O Ramon pediu pelo menos 2 contratações, 2 jogadores com status de titulares. E aí, obviamente, a 777, vendo isso ser exposto ali pelo treinador, parece que deu aval, deu ok, né? Hoje aí tivemos a informação que o volante Marlon Freitas, né, que é uma posição que o Vasco vai contratar, um jogador ali de primeiro volante, Botafogo só liberaria o jogador pela venda e estaria pedindo cerca de 5 milhões de euros. Não acho que vale tudo isso, acho que por esse valor o Vasco pode simplesmente ir lá no mundo árabe e trazer o Gustavo Cuéllar, que é, né, o jogador que o Ramon quer. Eu sei que não poderia chegar nessa janela, só poderia chegar no meio do ano, mas enfim, aí que se espere, né, porque é o jogador de confiança do Ramon Dias. Outro nome que também apareceu hoje aí com possibilidade de vestir a camisa do Vasco é o meia Patrick, né, ex-jogador do São Paulo, atualmente no Atlético Mineiro. É um nome que já foi especulado no Vasco, é um nome aí que já teve, né, uma negociação em um passado recente com o Vasco da Gama. Não sei se é o atleta que caberia, né, não sei se é o jogador que o Ramon gostaria, mas apenas trazendo para vocês aí que o jornalista Nicola trouxe ali que o Vasco teria feito uma sondagem, né, feito ali uma consulta para quem sabe contar com o jogador Patrick, que hoje veste a camisa do Atlético Mineiro. Em relação ao meio atacante Robert Santos, jogador do Atlético, né, o Vasco chegou a fazer uma sondagem, o Vasco chegou ali a entender ali qual era a situação do jogador, mas pelo que tudo indica, esse atleta vai acabar se transferindo para o Atlético Mineiro. E ontem também pintou o nome do Davidson, né, muita gente falando, pô, o Davidson deu uma entrevista, e realmente ele deu uma entrevista após o jogo de ontem, né, do Cuiabá contra a Portuguesa da Ilha. Ele foi perguntado, né, sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vasco, ele falou, cara, é o meu sonho, e inclusive eu conversei
com o Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos me ligou ali, a gente conversou, eu falei para ele que meu sonho é vestir a camisa do Vasco, mas o Davidson também falou, eu tenho contrato com o Cuiabá, eu tenho contrato até o final do ano, e aí a gente vê, né? Aí a gente vai entender qual é a situação. Então eu acho que é praticamente impossível o Davidson se transferir para o Vasco agora nessa janela de transferências, até porque ele tem uma multa rescisória com o Cuiabá, e pelo que eu entendi, o Cuiabá não quer liberar o jogador. Então essas são as situações de mercado. Eu acho que a gente tem ainda, né, cerca de 15 dias aí até a janela se abrir, e obviamente, né, o Alexandre Matos junto com o Ramon Dias vão trabalhar ali unidos para poder fazer, né, os pedidos que foram feitos pelo Ramon serem atendidos aí pelo Alexandre Matos. Beleza, galera? Então é basicamente isso. Espero que a gente tenha algum tipo de desdobramento em relação a essa situação do Campeonato Carioca, porque sinceramente, cara, dá um desânimo, né, cara? Saber que mesmo o Vasco passando pelo Nova Iguaçu, vai chegar na final para encarar um Flamengo ou um Fluminense, e a gente sabe que a roubalheira vai ser muito grande, que a gente sabe que o Vasco provavelmente vai ser garfado. Se não for garfado nesse domingo, a tendência é que aconteça na final do Campeonato Estadual. Beleza? Tamo junto. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde a gente volta com a nossa tradicional live aí das 8h30 da noite. Então fica aí já o recado para vocês, né? Não esquecerem que hoje às 8h30 estaremos ao vivo aqui no canal. Um abraço, tamo junto.